Eu quero falar um pouquinho de economia agora. O setor de serviços fechou 2021 com resultado expressivo. O segmento cresceu quase 11% ao longo do ano, que é o melhor resultado desde o começo da série histórica em 2012. Dados divulgados pelo IBGE, que serão traduzidos aqui pela nossa analista de economia, Priscila Yazbek. Priscila, é um prazer falar contigo. Seja muito bem-vinda. Eu quero entender, num ano tão difícil, principalmente para o setor de serviços, 2021, com altos e baixos provocados pela pandemia, como que temos um resultado tão expressivo assim, positivo, que traz tamanho otimismo aí para o pessoal? Bom dia, Evandro. Prazer todo meu. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, o setor de serviços ele resume um pouco do que aconteceu também com outros setores que sofreram muito em 2020, então tem uma alta mais acentuada em 2021. Eu vou trazer aqui alguns detalhes desse resultado para a gente entender um pouco melhor. Então, o setor de serviços subiu 1,4% em dezembro, que foi a maior alta desde agosto de 2015, e esse resultado ficou bem acima da expectativa do mercado, que esperava um avanço de 0,9%. Teve uma desaceleração sobre novembro, quando o setor subiu 2,4%, mas ainda assim o setor está num patamar muito acima do que tinha antes da pandemia. Em 2020 está 6,6% acima de fevereiro de 2020. No dado fechado do ano de 2021, como você falou, Evandro, subiu 10,9%, isso depois de ter caído quase 8% em 2020, e esse é o maior crescimento anual do setor de serviços da série histórica do IBGE, que começou em 2022. O que o IBGE destaca desses resultados? Nos primeiros meses de 2021, o IBGE destaca que o setor foi muito afetado pelo fechamento de atividades, mas, por outro lado, também diz que a pandemia trouxe oportunidades para serviços voltados a empresas, como serviços de tecnologia da informação, transporte de cargas, logística e serviços financeiros, que acabaram compensando a perda dos serviços mais presenciais. Então, eles falam que houve crescimento no ano fechado de 2021 em todas as atividades avaliadas, e isso só tinha acontecido 2 vezes antes, desde esse início da série histórica, que foi lá em 2012. Eles destacaram que os maiores aumentos foram dos serviços auxiliares aos transportes e correio, que subiram 15%, e informação e comunicação, que subiram 9,4%. Essas duas atividades já superam as perdas que tiveram em 2020. Já os serviços profissionais e administrativos, que são serviços prestados por empresas, e serviços prestados às famílias, como, por exemplo, restaurantes e salões de beleza, também tiveram crescimentos muito fortes, mas ainda não conseguem compensar as perdas que tiveram em 2020. Daí, fazendo um panorama aqui, juntando tanto o dado de serviço quanto os dados que saíram na semana passada de indústria e ontem de comércio, que a gente falou aqui, foram 3 setores, aí os 3 setores da economia que tiveram resultado acima do que era esperado pelo mercado. Então, eles podem contribuir para uma revisão das expectativas do PIB fechado do 4º trimestre de 2021 e também do ano fechado de 2021. O problema é o que vem pela frente. Então, estava falando com o Sérgio Vale, economista da MB Associados, nosso especialista aqui na CNN, ele falou que a gente tem aí de desafios a Ômicron, que deve afetar um pouco dos resultados de janeiro e também de fevereiro, e a inflação, que devem ser os grandes desafios, tanto aqui no Brasil quanto no mundo. Então, em síntese aqui, o que a gente tem do setor de serviços, essa recuperação muito forte em relação a 2020, com digitalização de empresas, os destaques foram todos esses serviços que ajudaram a economia a se movimentar mesmo com o fechamento de atividades. Turismo teve uma recuperação também que foi destacada aí por alguns economistas, mas a gente tem um cenário aí desafiador pela frente. A gente tem, no ano anterior, números que são muito negativos, e 2020 foi um ano péssimo para esse setor, porque nós estávamos lá com a pandemia no talo. No ano seguinte, quando se há uma recuperação, então seria natural que esse número cresça tanto, que haja uma recuperação tão chamativa assim, né, Priscila? Exatamente isso. É por isso que a gente, quando olha os segmentos, vê crescimentos ali acima de 2 dígitos, e esse crescimento aí de quase 11% no fechado do ano. Lembrando que o setor já está acima do patamar pré-pandemia. Isso vem também muito estímulo que os governos fazem, auxílio emergencial. Então, mesmo com essa dificuldade toda da pandemia, não só aqui no Brasil como no mundo, os governos fizeram muitos estímulos, concederam muito benefício à população. Isso acabou amortecendo um pouco desses impactos muito ruins de fechamento de atividades com pandemia. Priscila, bom trabalho para você. A gente conversa mais ao longo aqui da nossa programação, no Novo Dia e também na CNN Brasil.